Olá, eu sou o Wagner e esse é o canal Tragicômico. Bora pra análise de hoje? O capítulo começa com Kawaki encarando a Kurama, que apareceu pra vigiá-lo enquanto Naruto dormia. Surpreso, o pequeno delinquente pergunta o que diabos é aquilo que ele tá vendo. E aí a Kurama começa a dar um sermão. Ela explica que é uma raposa demoníaca que mora dentro do Naruto e que tá observando ele a mando dos outros Kages. E aí tem um diálogo meio esquisito, porque o Kawaki fala um negócio tipo, nossa, se o Naruto tem um monstro desses dentro dele, ele deve ser realmente muito forte. E aí a Kurama responde, não, você tá enganado. Na verdade é o oposto. Até agora eu fui só um problema pra esse cara. Eu o observo desde que era só um bebê. E ele foi rejeitado por todos ao seu redor e sempre esteve sozinho. Tá, pera aí, Kurama, calma, isso não tem nada a ver com o que ele disse. Ele só falou que o Naruto era poderoso, não precisa contar toda a história sofrida, o passado trágico e solitário que o Naruto viveu porque ele tinha uma raposa dentro dele. Eu entendi que o roteirista quis usar esse momento pra fazer com que o Kawaki entendesse melhor o Naruto e visse que no passado ele também teve uma vida solitária, sofrida. Tem até um momento que a Kurama fala, você me lembra ele? E todo esse diálogo entre os dois serve para fortalecer a conexão que o Kawaki está criando com o Naruto. A gente tem mais um flashback do Naruto no seu velho balanço, que aliás teve mais tempo de tela do que 90% dos personagens secundários da trama. Não, é sério, junta todo o tempo de tela que a Tenten, o Neji, o Kiba, o Shouji tiveram, não dá o tempo que esse balanço apareceu. Enfim, o Kawaki começa a se lembrar das conversas que ele teve com o Naruto, ele lembra quando falaram sobre o clone das sombras, que era uma técnica muito útil, porque ele poderia criar um clone dele próprio para se espancar, e o Naruto fala que isso não ia fazer a raiva dele passar nem nada do tipo, e que ele era a prova viva disso. O Kawaki começou a juntar os pontos, né? E aí ele percebeu que, de fato, o Naruto teve uma infância complicada, ele assimilou tudo que a Kurama disse, assimilou alguns diálogos que ele teve com o Hokage e chegou na conclusão de que eles são realmente parecidos. Ele pergunta pra Kurama, será que um dia eu vou poder me tornar um cara como ele? E aí ela fala, é claro, só depende de você, mas não é impossível. Toda essa cena tem um propósito bem claro, ela é importante para o desenvolvimento dos personagens, eu só não achei muito bem construída, ficou meio jogado, tipo, do nada Kurama começou a contar toda a história da infância do Naruto, eu acho que podiam ter construído melhor esse momento. Enfim, eu acho que vocês já pegaram a ideia, né? Então, prosseguindo, no outro dia, o Kawaki tá lá treinando ninjutsu com o Naruto, ele tá aprendendo a controlar o chakra, subindo em árvores, um exercício que a gente viu o time 7 fazendo. Inclusive, o Naruto até comenta como parecia surrealmente difícil para ele, né? Quando era pequeno, ele estava aprendendo isso. Mas pro Kawaki era muito fácil. Boruto disse que para ele também foi super fácil. E o Kawaki tá todo apressado, né? Ele quer aprender logo a fazer os clones das sombras. E enquanto eles estão lá treinando, de longe, o Shikamaru e o Sai observam, enquanto trocam uma ideia sobre uma missão bem importante. Eles estão falando sobre as informações que eles conseguiram coletar do Kawaki, da Kara, do Jigen, Karma, todas as informações obtidas através dos dados que o Konohamaru entregou para eles. E o Sai menciona uma informação que é particularmente importante. É sobre um local que só é possível acessar através de um ninjutsu de espaço e tempo. E ele também fala que essa informação não estava criptografada, como se a Kara quisesse que eles tivessem acesso a essa informação. Talvez podia ser uma armadilha. Mesmo assim, eles passaram isso para o Sasuke, que utilizou o seu jutsu e chegou até o local misterioso. Logo de cara, nós podemos ver 3 grandes placas. É muito importante reparar que existem 2 signos em cada uma delas e que a terceira placa tem os signos meio rasurados, meio borrados, eles parecem estar danificados de alguma forma. Eu usei signos para definir esses negócios, né? Vou usar brasão, acho que brasão fica melhor. Enfim, o Sasuke vai checar cada um desses brasões. Quando ele toca no primeiro, ele toma um susto, porque aparece bem no meio da plataforma o Kinshiki, aquele Otsutsuki que inclusive já lutou contra o próprio Sasuke. Só que rapidamente ele percebe que não se trata do verdadeiro Kinshiki, é apenas uma imagem projetada. Ele vai até o outro brasão, que está no mesmo grupo, toca e aparece quem? Momoshiki. Já deu para entender, né? Momoshiki e Kinshiki formavam uma dupla, por isso os brasões deles estavam juntos. Quando foi verificar o grupo ao lado, o primeiro brasão que o Sasuke ativa faz aparecer a imagem da Kaguya. E aí o próprio Uchiha vai juntando os pontos e começa a pensar,
E se na verdade a Kaguya também não estava sozinha? E se ela fazia parte de uma dupla, assim como Momoshiki e Kinshiki? E então ele sobe para verificar quem seria a dupla da Kaguya, acionando o brasão que ficava logo acima do dela. E ao fazer isso, aparece uma figura misteriosa, que até então a gente ainda não viu, e ele aparece só de costas. O mangá toma esse cuidado de não mostrar pra gente o rosto daquela figura. Outro ponto curioso é que os 3 Otsutsukis que apareceram na plataforma atacaram a Terra. Dificilmente isso seria uma coincidência, né? Então, esse local que o Sasuke descobriu indica que existem pelo menos mais 3 Otsutsukis que talvez tenham alguma ligação com a Terra, uma dupla que a gente sequer conhece e um terceiro que estaria ligado diretamente a Kaguya. Talvez um dos 2 que não apareceu seria o Urashiki, que até já deu as caras no anime. Eu diria que é bem provável que seja isso. Agora, quem é essa figura misteriosa que formava dupla com a Kaguya? Bom, isso a gente já vai ver, logo mais. Depois de acionar esses brasões, o Sasuke escutou um barulho devastador surgindo debaixo da plataforma. Ele foi verificar e encontrou isso aí. Aparentemente um Jubi. O mangá volta para Konoha e nós vemos Naruto e Kawaki juntos com o atual time 7. Eles começam a conversar sobre o karma do Boruto. Ele fala que faz tempo que o karma não tá mais doendo, mas que ainda assim ele sente o karma pulsar. O Kawaki fala que o dele também não tá mais doendo e que ele parou de ter os pesadelos terríveis que ele tinha durante a noite e que agora ele também sente uma explosão de poder que ele não sentia antes. E nessa hora a Sarada levanta um ponto bem interessante, no mínimo curioso, que já foi de fato especulado em teorias dos fãs. Ela comenta sobre o triângulo na testa da mãe dela, que talvez poderia ter alguma relação com o karma. O Naruto explica para as crianças mais ou menos como o jutsu funciona e que ele se chama Byakugou. Ele também fala para a molecada observar o monumento dos Hokages e reparar como a Tsunade também tem aquele triângulo na testa. E aí o grupo fica meio dividido, uns deles falam que não tem nada a ver, que aquilo é só uma forma normal, que existem várias delas por aí. Já outros acham que pode sim ter alguma relação. O Mitsuki comenta que os pais dele disseram que o Byakugou realmente tem uma longa história e que tem muitos mistérios envolvendo esse jutsu que ainda não foram compreendidos. E então Boruto decide ir investigar. O Mitsuki vai junto com ele convida o Kawaki, mas o Kawaki fala que tem algumas coisas para fazer em casa, então ele não vai poder. Mas ele deixa um recado pro Boruto. Ele fala: Jigen é o responsável por ter marcado o karma em mim. Ele é o desgraçado que acabou com a minha vida. Ele sabe tudo. É uma muralha inevitável que vamos ter que superar se quisermos revelar o mistério por trás de karma e fazê-la desaparecer. Mais cedo ou mais tarde, vamos ter que enfrentá-lo e precisaremos derrotá-lo. Vamos ter que usar o karma ou algo assim, independente do que ele usará contra nós. E o Boruto, encarando a sua mão direita, responde: Sim, entendo. Vamos ter que treinar ainda mais duro para conseguir isso. Precisaremos ficar mais fortes. E não é só sobre karma. Depois de tudo o que aconteceu, não posso deixar você e seus problemas sozinhos. Entendeu, irmão? Todos os personagens começam a se encarar, o Kawaki fica sem reação, Boruto dá um sorrisinho, Sarada, Mitsuki e Naruto também dão um sorrisinho, e o Boruto finaliza: Vamos esmagar Jigen juntos! E a cara também! Nada mal. Isso é exatamente o que eu queria. Boruto. E aí voltamos para aquele lugar sinistro onde o Sasuke está investigando esse Jubi misterioso. O que uma criatura dessa está fazendo ali? E de repente um portal do espaço-tempo começa a se abrir bem do lado do Uchiha. E desse portal sai ninguém mais, ninguém menos do que Jigen, o líder da cara. Ele caminha lentamente em direção ao porão da Jubi e se joga lá dentro. E sem o menor receio ou preocupação, ele começa a conversar com o monstro. Ele fala que é cedo demais para Jubi devorá-lo, que ele ainda precisa completar o receptáculo, e depois também pede desculpa por precisar pegar um pouco mais de poder emprestado. E nessa hora, o Jigen começa a absorver o chakra do Jubi. Aquelas marcas do karma dele começam a se manifestar por todo o seu corpo, como quando ele utilizou para implantar o karma no Kawaki e nas outras crianças. Só que dessa vez foi um pouco mais longe, começou até mesmo a crescer uma espécie de chifre na cabeça dele, e de costas deu para reparar que era muito parecido com aquele Otsutsuki misterioso que o Sasuke havia visto antes, que fazia parte da dupla com a Kaguya. O Uchiha percebe isso e faz uma expressão de desespero, como não é comum ver no rosto dele. Certamente o Sasuke começou a perceber que o perigo é bem maior do que ele imaginava. E eu nem preciso dizer que essa cena dá margem para muitas teorias. Já fazem alguns capítulos que eu falo que a ligação do Jigen com os Otsutsukis é super óbvia, super clara. Eu falei que talvez ele inclusive fosse um Otsutsuki.
E essa cena quase confirma isso. Se ele não for realmente um Otsutsuki, ele é um ser capaz de utilizar os poderes desses Otsutsukis, mas por que ele faria dupla com a Kaguya então? De qualquer forma, o que deu para entender daqui é que ele absorve os poderes desse Jubi e foi esses poderes que ele utilizou para tentar implantar o karma em diversas crianças, até obter um resultado positivo com o Kawaki. E isso faz bastante sentido, porque a ligação dos Otsutsukis com as Bijus, especialmente com o Jubi, sempre foi muito estreita, então é possível que esse poder pudesse ser provido através dessa criatura. O curioso é que a gente não faz a menor ideia de onde fica esse lugar que os dois estão, mas o Sai deixou claro que é um local que só pode ser acessado através de um jutsu de espaço e tempo. Então não deve ser na Terra, o que significa também que devem haver outras bijus espalhadas por outros planetas ou outras dimensões, e essa talvez seja uma dimensão onde o Jubi jamais se dividiu em 9, e de alguma forma os Otsutsukis utilizam isso para conseguir dominar outros planetas ou outras dimensões. Bom, no mínimo começa a fazer bem mais sentido como esse cara pode ser tão poderoso. Os desafios vistos na reta final da história de Naruto começam a se replicar agora em Boruto, com a trama envolvendo os Otsutsukis cada vez mais presente. E essa cena, além de ser a mais reveladora e importante do capítulo, é praticamente a que encerra ele também, porque depois disso a gente tem uma ceninha do Mitsuki com o Boruto pulando nas árvores, né? A gente já viu tantas vezes os ninjas viajando dessa forma. Mas tem um diálogo deles que não é tão relevante assim. O Mitsuki só pergunta o que Boruto faria se ele não conseguisse se livrar do karma nem mesmo derrotando o Jigen e tal, e aí eles trocam uma ideia sobre isso. O Boruto fala que ele tá só encarando toda essa história como uma grande missão de alto nível, e aí ele fala que ele vai dar o melhor que ele puder nisso, porque ele é o discípulo do Sasuke, o filho do Hokage, e ele é um ninja. The Ninja. E agora sim, o capítulo termina e devo dizer que achei muito bom, muito legal realmente. Apesar do começo meio forçado lá com a Kurama e o Kawaki, o resto foi muito bem trabalhado, muito bem desenvolvido. Esse mistério aí que cerca a cara, o Jigen, o karma, os Otsutsukis, tá interessante, cara. Tá sendo bem trabalhado no mangá, eu devo admitir isso. Tanto é que, como eu falei, dá margem para 1 milhão de teorias. E isso geralmente é um bom indício. Então, diga aí, quais são as suas teorias? O que você achou do capítulo? O que você acha que vai acontecer em Boruto daqui pra frente? Comenta aí e também deixa o seu feedback sobre essa análise, sobre esse vídeo. Você se divertiu? Você gostou? Eu espero que sim. E é isso aí, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha se divertido. Antes de ir embora, por favor, não esquece de deixar o seu like. Isso é muito importante, me ajuda demais. Também me ajuda se você compartilhar o vídeo. E é claro, se você se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Também pode me seguir nas outras redes sociais. Todos os links estão ali embaixo na descrição do vídeo. Agora sim, eu vou indo. Muito obrigado pela sua audiência, por ter assistido o vídeo até aqui. Valeu, até mais. Fui! Agora estou